Fora do script. 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 Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora do Script. Esse mês vamos voltar nosso olhar para os latinos que fizeram e fazem um estrondoso sucesso nos Estados Unidos. Estamos falando de Walter Mercado, astrólogo e apresentador de televisão hoje já falecido, em cartaz com o documentário Ligue Já, o lendário Walter Mercado, e da vivíssima Jennifer Lopez com o documentário Halftime, ambos em cartaz na Netflix. Sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista, fã de séries policiais e cada vez mais apaixonada por documentários. Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo cinema argentino, europeu, e hoje eu vou falar com muito amor. Walter Mercado era porto-riquenho e fez muito sucesso nos Estados Unidos, onde seu show com as previsões do zodíaco era muito popular com toda a comunidade hispânica. Sua figura andrógena, exuberante, seus figurinos luxuosos com o quê de Clovis Bornai chamavam a atenção de todos os hermanos, mas sobretudo a sua afeição, derramada com a despedida Muito Amor dirigida aos imigrantes carentes afetivamente, o levou ao estrelato total. Mercado foi o primeiro a fazer um programa de televisão totalmente voltado à astrologia, mas ele era a própria encarnação do sincretismo. Dizia pegar o melhor de cada religião, colocar tudo num cadinho e mexer bem com a astrologia. Ficou bastante rico, mas como a vida não é fácil para ninguém, em seu caminho houve um sério caso de traição e ficou alguns anos proibido de usar nada mais, nada menos do que o seu próprio nome. E essa situação apenas foi revertida depois de alguns anos e lhe trouxe muito de sabor. Jennifer Lopez, ou J-Lo, é de origem porto-riquenha, mas nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, no Bronx. São dois documentários muito diferentes na estrutura. Enquanto o de Mercado é linear ao reconstituir sua trajetória, o de J-Lo faz um recorte a partir de sua apresentação no intervalo do Super Bowl. Como latinos, vê-se nos dois o apego à família, às suas origens, à própria língua espanhola, a carência afetiva que toda família de imigrantes traz no coração. Em comum, ambos têm também uma imensa capacidade de trabalho, além da persistência e tenacidade. Jennifer Lopez não contou com o apoio da família e saiu de casa muito cedo, com 18 anos. Fez pequenos trabalhos como dançarina até estourar em 1997 com um longa-metragem Selena, que conta a história de uma cantora chamada Selena, morta precocemente com 23 anos, vítima de um brutal assassinato. Já Mercado sempre teve apoio de sua família e ele próprio apoiou muito a sua família. E ele nunca foi censurado por sua excentricidade. Se você não conhece, assim como eu não conhecia, vale muito a pena assistir esse documentário. E se você, como eu, também não é exatamente um fã de carteirinha de Jennifer Lopez, quando menos vai entender a força da natureza que ela é. Uma popstar do quilate de Madonna. Aliás, será que sem ter havido Madonna antes, haveria hoje uma J-Lo? Por falar em mercado, que não é o Walter, Denise, o Brasil aparece no documentário dele como o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos. E o mais curioso é que, por conta da barreira da língua, o Walter não teve tanto sucesso por aqui como em outros países latinos. Tanto que no Brasil ele quase nem é conhecido, como Walter Mercado, e sim como Ligue Já pelo grande público. A Jennifer Lopez já não teve essa questão por aqui, não é, Letícia? Pois é, Renata, a J-Lo, usando a contração que os americanos adoram fazer com os nomes próprios, ela também é um sucesso no Brasil e em qualquer outra parte do planeta. Só que apesar de toda essa fama e da fortuna que ela acumulou na carreira, ela é uma das artistas mais ignoradas pelo mundo do cinema. Ela recebeu 31 indicações a prêmios de atriz coadjuvante e não levou nenhuma estatueta. O Oscar também vive esnobando a J-Lo. E eu acho que é nesse ponto que entra a beleza do documentário. Eles pegam o ano mais glorioso da J-Lo para falar dessa falta de reconhecimento pela indústria audiovisual.
E por que eu digo que é o ano mais glorioso? Porque, para quem não sabe, o Super Bowl para os Estados Unidos é a mesma coisa que a final da Copa do Mundo, ou talvez a final das Olimpíadas, para os países ou que gostam de futebol ou que gostam de esportes em geral. Então, cantar lá é a consagração para qualquer artista. Todo ano tem toda uma série de reportagens falando da preparação do Super Bowl, quem foi escolhido, não sei o quê. Quando eles... No documentário, o que eles fizeram? Eles pegaram os meses que antecedem e os meses posteriores ao Super Bowl como um recorte para falar dos altos e baixos da cantora, atriz, ativista, empreendedora, etc. Eu acho que é nesse aspecto que o Halftime marca um golaço. E aqui eu queria fazer uma observação. Eles precisaram, a J.Lo diz isso no filme, né? Eles precisaram de 2 latinas para admitir uma mulher latina cantando no Super Bowl. E um detalhe também, halftime é a metade do jogo, né, em inglês. São aqueles 29 minutos da apresentação musical do Super Bowl, que levam um artista ao Olimpo do pop mundial. A lente de aumento dos documentários sempre revela algumas sutilezas. Por exemplo, quando J.Lo se redirige à imprensa e aos fãs, é sempre muito simples, ingênua até, muito simpática. Porém, na intimidade, quando está trabalhando, não destila assim tanta simpatia, embora não seja propriamente antipática. Mas fica de fora aquele ar ingênuo, porque se é uma mulher que sabe o que quer, esta é Jennifer Lopez. Ela tira proveito do seu corpão, do seu estilo e não teme a usar. O icônico vestido verde da Versace que usou na entrega do Grammy em 2000, mais de 20 anos atrás, é tão famoso quanto o de Marilyn Monroe cantando parabéns na Casa Branca para John Kennedy. Aliás, esse vestido foi tão procurado no Google que é a origem do Google Imagens. Imaginem, J.Lo e o seu vestido foi a criadora do Google Imagens. Essa sua estética latina, usada no figurino e nas atitudes, fica bem pareada com a de Shakira, outra muito sensual, e as duas arrebentam no intervalo do Super Bowl, numa apresentação que lhes custou muito trabalho nos ensaios e que teve uma nota de ativismo pela igualdade dos hispânicos nos Estados Unidos. Isso foi em 2020. Agora, quem me surpreendeu mesmo foi o Walter Mercado. Eu não tinha ideia de que ele tinha tanto sucesso assim e que era um performer. Renata? Nem eu, Denise. Olha, graças ao documentário a gente descobriu que ele era um artista completo. Ele fez dança, telenovelas em Porto Rico, antes de ser apresentador de TV. E a gente percebe, né, que ele foi um jovem muito bonito. O documentário mostra logo de cara, assim, que ele tem um problema com o envelhecimento, inclusive. E tá literalmente, assim, no rosto dele, que ele fez plástica, o que, segundo o próprio Walter Mercado, foi um pequeno ajuste. Ele não revela a idade de jeito nenhum, diz que tem entre 50 anos e a morte. E toma um coquetel de vitaminas diariamente. Mas eu acho que o problema ali, pelo jeito, é a cabeça mesmo, né, gente? Nossa, Renata, eu adorei essa frase do Walter Mercado, que ele fala que ele tem entre 50 anos e a morte. Adorei, tô quase pensando em adotar isso. E eu acho que tanto o documentário do Walter Mercado quanto da J.Lo, eles, assim, a gente fez essa escolha, quando a gente começou a trabalhar esse episódio, né, a gente tinha uma ideia de responder, né, uma máxima do Jorge Furtado. O Furtado, que é talvez um dos maiores documentaristas cineastas, enfim, brasileiro, fez alguns documentários e filmes incríveis, ele diz que qualquer pessoa vale um documentário. E a gente queria botar isso um pouco em xeque, porque a gente vê uma onda de produtos aí nas plataformas que elas são tratadas como documentários, mas que elas não têm as características clássicas do documentário, ainda que você possa fazer documentários de várias maneiras. O próprio Furtado, ele fez pelo menos 2 documentários que eles são muito sobre qualquer pessoa. Um é o Primavera das Neves e o outro é um que se chama Esta Não É a Sua Vida. Eu sugiro que quem curte esse gênero, quem curte documentário, assista, porque ambos são muito, muito, muito legais. O da Primavera das Neves, ele parte de uma anotação num livro para contar uma história incrível. E no Esta Não É a Sua Vida, ele conta a história de uma pessoa absolutamente comum, uma anônima que ele encontra nas ruas de Porto Alegre. Mas aí é que vem o grande pulo do gato.
Qualquer pessoa vale um documentário quando você conta a vida daquela pessoa com o que ela tem de mais legal, que é o conflito. E conflito, gente, em dramaturgia não é briga. Conflito é o desafio, é o obstáculo, são os percalços que todos nós passamos na vida. Quando você conta isso, a história de qualquer um provavelmente vai render um filme. No caso do Walter Mercado, me incomodou um pouco. Alguns momentos da vida dele que seriam interessantes para você saber, eles terem ignorado. Isso porque eles fizeram um documentário biográfico, um pouco cronológico, indo um pouco na vida da infância dele, na vida pregressa, não sei o quê. No caso da J.Lo, eu achei que eles também têm um pouco essa coisa de evitar o conflito, mas como tem ali um conflito externo muito forte, né, que é esse não reconhecimento de Hollywood, você consegue equilibrar melhor. E eles também trabalharam com a ideia do recorte, que é uma ideia muito orgânica, para usar uma palavra da moda, do documentário. Agora, o que a gente vê na TV brasileira é uma febre de documentário chapa branca, né? Você elege uma pessoa, aí você chama todos os amigos daquela pessoa para dizer o quanto aquela pessoa era legal e fica aquele blá 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 interminável que não conta o que me parece ser o mais sedutor na vida de todos nós, que é justamente o que a gente quer esconder debaixo do tapete, né? Eu acho que, de uma certa maneira, por esse aspecto, e pensando assim, eu gosto mais do documentário da J.Lo. E vou até parafrasear o Furtado e encerrar um pouco com a frase dele. Eu vou dizer o seguinte: qualquer pessoa vale um documentário, desde que haja conflito para tornar a história interessante. O que não quer dizer que você não possa contar uma história como a história do Walter Mercado é contada. E aí a Renata sacou várias coisas do roteiro que ela vai trazer aqui pra gente também. No documentário do Walter Mercado, eu gostei muito da maneira como eles dividiram o roteiro. Eu achei muito criativo, em se tratando desse baita personagem, segmentar a narrativa como se fossem cartas de tarô. Então a gente vê ali o mago, o 5 de copas, a roda da fortuna, a torre, o eremita, o carro, e eles vão colocando a vida dele ali, nessas cartas. Outro recurso criativo do documentário é o uso de desenho para ilustrar imagens de reconstituição, seja desenho animado ou não, como na hora do julgamento. Então, por essas e outras, é que eu fiquei um pouco frustrada com o documentário da Jennifer Lopez, porque eu fui criando uma expectativa sempre que aparecia um conflito para aprofundar. Os pais latinos, né? Como que aqueles pais chegaram nos Estados Unidos, quem é a mãe dela, né? Aquelas crianças latinas enjauladas, aquela coisa horrível que aconteceu nos Estados Unidos. A própria Jennifer Lopez fala no momento do documentário que ela era mãe divorciada com 2 filhos, né? Como que foi isso para ela, como é que ela lidou, como é que ela gerenciou isso, o medo do artista, entre outros assuntos. Então eu fiquei naquela curiosidade, mas ele só cita, é aquela coisa en passant, assim, né? Então esse é um problema do recorte, na verdade, né? Eu fiquei curiosa para saber, depois fala na questão dos investimentos sociais dela, né? Queria saber como é que foi isso, como é que impactou a vida das pessoas. E também se um dia ela já foi à terra dos pais, a Porto Rico, e como que teria sido essa viagem. Então eu fiz várias coisas aqui na minha cabeça e fiquei sem resposta. Então a minha frustração foi mais por conta dessa quebra da minha expectativa, entendeu? O fato é que tanto Walter como Jennifer Lopez despertam em seu público o sonho americano e essa busca incessante pelas origens latinas. Porém, isso não os imuniza de serem vítimas de muitos preconceitos. A uma certa altura, Ben Affleck, marido de Jennifer Lopez, reproduz algo que dela ouviu sobre ser alvo de tanto preconceito. Teria ela dito: mas eu nunca esperei que fosse diferente. Eu sou mulher e sou latina. Aliás, quando pronuncia a palavra latina, sempre o faz em espanhol, nunca em inglês. O fato é que a história de Mercado e J.Lo começa em Porto Rico e termina, no caso de Jennifer Lopez, cantando para os presidentes. Já Walter Mercado fez consulta para o presidente Ronald Reagan. Nada mal, não é mesmo? Vamos ao momento cena marcante. Eu acho, Denise, que até para fazer jus ao documentário, eu escolhi como a cena marcante do halftime o momento do Super Bowl. Mas é um momento muito especial. A J.Lo, ao longo do documentário, ela deixa claro que ela considera que ser latina é um entrave à sua aceitação pela indústria.
Então, para o show, ela convida a filha Emma, a J.Lo tem 2 filhos, né, gêmeos, ela convida a menina Emma para cantar Born in the USA, um hino à americanidade, uma música que é sucesso no mundo inteiro, gravada pelo Bruce Springsteen, que ele canta enrolado na bandeira dos Estados Unidos, blá, 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 blá. E a menina topa, e elas vão fazer essa apresentação no finalzinho do show do Super Bowl. E a Jennifer começa a cantar, a menina entra e ela enrola a menina num manto que reproduz a bandeira americana. Essa cena é muito emblemática, né? Porque a Emma, na verdade, é a 2ª geração dos Lopes, nascida nos Estados Unidos. Então ela realmente tem o direito de cantar aquela música, embora seja uma menina de origem latina. E quando ela começa a cantar, que tem um grupo grande de crianças que dança com ela, é ainda mais impressionante porque você vai ver, primeiro, como os americanos levam a sério esse negócio de apresentação, show, não sei o quê. Tem crianças muito pequenininhas ali dançando. E num segundo momento, você vai ver essas crianças falarem para J.Lo como ela é importante na vida delas. Então, assim, acho que é um fecho bem incrível para esse momento do Super Bowl. O documentário do Walter Mercado, assim, foi uma surpresa muito positiva, não esperava, gostei muito. E ele tem várias cenas marcantes, como a visita do artista Lin-Manuel Miranda e a exposição no History Miami, que são emocionantes. Mas eu achei melhor selecionar um momento que me chamou muito a atenção. Durante a sessão de fotos para essa exposição em Miami, o Walter Mercado está com muitas dores e simplesmente ele começa a meditar ali. Ele fica quietinho, a gente vê que ele está sofrendo, mas ele está tentando superar aquela dor através da meditação. É um momento ímpar e a gente consegue ver a espiritualidade por trás de todo aquele marketing que está cercando o Walter Mercado naquele momento. Então, foi uma cena que me tocou bastante. E é com muito amor que terminamos o 31º episódio do Fora do Script Podcasts. Compartilhe esse episódio com seus amigos, contribua já com o nosso podcast com qualquer valor no site que aparece na descrição. No próximo programa, um filme que vai dar o que falar. Até lá, pessoal! Fora do script. Fora do Script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.